Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 27 de dezembro, finaleira do ano de 2023. Últimos anos emblemáticos. E aí, Mauro, tudo certo? Tá em recesso aí? Bom dia, Preta. Esse aí é o Amor de Índio com o Beto Guedes. Essa música é maravilhosa, né? Então hoje é dia 27, quarta-feira. Bom dia, Conceição. Bom dia, Ana Paula. É linda essa música, né? Clássicos da MPB. Mauro diz que tá na UTI ainda. Não para, imagino. Dele trabalho. É um corre, né, Mauro? Ah, eu imagino. É uma loucura. Bom dia, Ana Karenina. Como vai? Tudo bem? Essa musiquinha é muito lindinha, né? Adoro os clássicos da MPB. Bom dia, Eliana Kun. Como estão de recesso? Eu não estou fazendo recesso também, estou trabalhando. Estava trabalhando já, cedinho. O Mauro escreveu essa música, fez história na nossa geração. Fez mesmo. Essa música Essa galera do Clube da Esquina, né, tem uma força musical muito incrível, assim. Bom dia, Dene, bom dia, Adriana. O pessoal de Minas, né, uma presença musical muito forte. Milton, Beto, Toninho Horta, todo mundo ali. Bom dia, Fran. Bom dia, Sterley. Então vamos lá. Esse pessoal do Clube da Esquina fez muita coisa legal. Bom dia, Carla. Bora? Todo mundo aí? Bom dia, Thaisa. Então vamos lá. O Lô Borges também todos os Borges, né, os irmãos. Tava sentindo falta do Dharma, escreveu a Ana Karenina. Bom dia, Natalina. Tava de férias, Ana? Vamos lá. A Lógica da Fé. Editora Lúcida Letra, Elizabeth Nanguel. A gente tá indo pro finalzinho assim, do livro. Vai. Entra janeiro ainda, mas estamos indo. Aí a gente dá uma parada, depois a gente retoma com algum outro livro. Já comece a indicar livro. Esse aqui foi uma indicação do Mauro. Já é a primeira vez, ele já tinha indicado outras vezes, agora ele chegou a vez dele. Então, quem quiser indicar livros budistas, por favor, desde que não sejam... tem vários que são mais complexos, assim, ficam muito para estudo, daí não pega. As pessoas vão começando a desistir. Bom dia, nega. Vamos voltar um parágrafo aqui para a gente se entender. Uma linha tênue separa a dúvida como crença da dúvida como uma pergunta aberta. A dúvida, como crença, já solidificou o seu objeto. Como temos discutido, o processo acontece do seguinte modo. Você detecta um desconforto e sua história começa a congelar. Você já decidiu se algo é ou não é, e o alvoroço emocional de estar certo começa a se revelar. A Ana Paula colocou-lhe a mente serena. Vou dar uma olhada, eu acho que eu já li esse livro. Vou anotar aqui. Acho que até eu tenho ele. Ou tenho no Kindle, não me lembro. De quem que é mesmo a mente serena? Tu lembra? Não estou lembrado. De um momento para outro, a porta para agir como fé se fecha. E junto com ela se encerra qualquer senso de fascínio ou possibilidade. Por outro lado, se você estiver disposto, pode fazer algo diferente. Você pode transformar a dúvida em oportunidade. Ao se permitir ter acesso à sua própria curiosidade.
Bom dia, Ângela. A mente que está posicionada para o insight não tem medo de questionar, porque ela não se aferra à verdade ou julgamento e nem reifica seu objeto. Em vez disso, ela possui as qualidades da agilidade, da atenção e do ceticismo. Isso realmente a meditação faz, gente. É uma das coisas que é impressionante, assim, como a mente muda, como o cérebro como um todo, com uma estrutura física, né, de sinapses neurais, ele muda completamente. Bom dia, Pati Japiaçu, como vai? Tá num movimento novo, tá sabendo, tá acompanhando. Acompanhe só em silêncio, fico dando risadinha ali, mas olha só. Nem vou falar nada. Nem comento para não. Mas eu vejo. Vejo tudo. Ai, ai. E aí, a meditação ela vai alterando as sinapses, não tem como. É uma prática, né? Uma prática de como se fosse academia, assim, né? E ao contrário do que muitos livros colocam, e muitas ainda informações estão colocando por aí, isso não se perde. Mesmo que tu pare de praticar sentado, a prática ela se transforma em outra prática. A prática passa a ser uma prática de atenção plena constante. E aí tu entra num processo de constante estado de meditação. Esse é o momento. Mas isso leva muitos anos. Leva mais de 10 anos. Com práticas diárias, assim. E aí esse ponto em que se chega, tu consegue perceber os insights surgindo o tempo todo. É do Campa. Tá. Eu acho que eu não li. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Nem sei porque eu estava falando isso. A meditação é bom para a memória. Eu fui anotar ali o nome do livro, me esqueci. Tá, deixa eu anotar o livro aqui. Não vai fazer muita coisa ao mesmo tempo. Meditação é bom para a memória, gente. Enfim, os insights eles vão acontecendo constantemente. Por outro lado, se você estiver disposto... Aqui eu já li. Atenção plena, diz a Carla. É que eu estava anotando, disse, mas eu não lembro desse livro, e pensando já em outra coisa, assim. A mente que está posicionada para o insight não tem medo de questionar, porque ela não se aferra à verdade ou julgamento e nem reifica seu objeto. Ou seja, a mente, ela... acho que você está precisando meditar. Estou com muita coisa. Em vez disso, ela possui as qualidades de agilidade, da atenção e do ceticismo. Então a mente ela fica assim, ela fica apurada. Ela fica uma mente fina, afinada, sabe? Talvez você associe ceticismo a dúvida ou cinismo, mas, surpreendentemente, o termo ceticismo tem sua origem na palavra grega skeptikoi, que significa suspender o julgamento. Sim, atenção plena, a Carla disse, você está falando sobre atenção plena, uma vez aprendida, cola na vida da gente. Sim, uma vez introjetada, ela não se perde mais. Ela não se perde mais. Algumas coisas se perdem se tu parar de praticar meditação. Várias coisas, muitas coisas. Outras, porém, não. Então, isso já tem novas pesquisas mostrando assim, as áreas que elas se modificam de uma forma definitiva e áreas que precisam constantemente ter a prática sentada. E áreas que se modificam tendo apenas atenção plena. Era isso que eu estava querendo dizer. Então, não se perde tudo. O melhor sempre é sentar. Sentar e manter todas as áreas em atividade constante. Agora, dizer assim, mas isso é óbvio. Tem muita gente que não pode sentar. Tem muita gente que não vai conseguir sentar. Tem muitos tipos de ansiedades, né, que faz com que a pessoa não sente. Tem tipos de doença que faz com que a pessoa não sente. Então, para essas pessoas, eu indico simplesmente estar em atenção plena. Que essas estruturas cerebrais elas vão continuar se modificando. Não importa. Elas continuam se alterando, né? Elas continuam em atividade. Então, a meditação ela é como uma prescrição médica, assim. Para algumas pessoas senta, para outras pessoas não senta, não pode sentar, não pode.
Para algumas pessoas a prática de meditação com os olhos fechados é uma prática, para outras não serve, ela de forma alguma. Pessoa que tem uma esquizofrenia, pessoas que estão no presídio, pessoas que têm um problema de memória, essas pessoas não vão fechar os olhos, essas pessoas não vão sentar, então tem que praticar outras atividades. Então tem uma variedade imensa. De qualquer forma, a atenção plena, de um modo geral, ela pode ser praticada em todos os sentidos, em todas as faixas, né? Em todas elas. É muita coisa, gente. É muita coisa, não dá para deixar de praticar. Os proponentes do ceticismo filosófico clássico praticavam abertura de mente, suspendendo tanto a crença quanto dúvida. Eles entenderam que quando não há apego a verdades, não há nada a perder. Então vai em frente, questione tudo. Então os céticos, né, vem de skeptikoi, que significa suspender o julgamento. Eu já tinha comentado com vocês que na época do Buda já tinha, ela está falando do grego aqui, o grego surge depois. Na época do Buda já tinha os céticos, e eles, não que eles simplesmente só duvidavam por duvidar, não, eles estudavam todas as linhas de estudos na época, tanto os jainistas quanto o próprio budismo, né, que surge depois, bem depois do jainismo. Já existia o materialismo, já existia um monte de coisa. E existiam céticos que eles estudavam e diziam, olha, existe uma verdade também nessa, existe uma verdade também nessa. Então é uma forma de pensar também interessante. Eu gostaria de fazer uma circunferência bem ampla em torno da dúvida aqui, porque ela é algo que você deveria explorar. Para mim, a dúvida tem sido parte do meu caminho de forma intensa e desafiadora. E eu passei a ver que ela tem o potencial de tomar muitas diferentes direções. Mas eu gostaria de continuar a me pedir para prestar atenção à diferença entre dúvida como suposição solidificada e dúvida como um meio para instigar uma investigação. À medida que passa a distinguir mais claramente a diferença, você pode até mesmo observar sua mente se abrindo, depois se fechando, depois se abrindo de novo. É uma alegria ver ambos. Esse tipo de investigação fortalece sua habilidade em agir com fé. Eu estava falando ontem sobre as festas de final de ano, né, e encontros com familiares e coisa, e às vezes tu encontra familiares que tu não vê há muito tempo, assim, né? É natural, todos nós, né? Quem se encontrou com família é natural. Ou mesmo que não seja familiar, uma pessoa de uma relação, enfim. E é interessante perceber assim as suposições de aprisionamento que as mentes se colocam. Em que as mentes, tu deixa de encontrar uma pessoa por muito tempo, por anos, e tu percebe que aquela pessoa está pensando exatamente igual, que ela não tem uma mente aberta, né? Isso não é um defeito, gente, não estou julgando, é apenas uma constatação. Constatação é isso aqui é um mouse e pronto, não é uma chaleira, né? É isso, mas está tudo certo. E aí tu percebe que a mente ela estagnou em crenças, assim, ela não se dá ao princípio da dúvida, é uma mente que não se dá ao princípio da investigação, de olhar e ter a curiosidade de perceber novos movimentos surgindo. Em tu olhar para formas de pensamento de outras pessoas e dizer, nossa, é assim, isso também pode acontecer. Olhar para situações e dizer, essas situações também podem acontecer. E é muito legal o final do ano porque tu percebe isso, porque se junta grupos, né? E esses grupos, ou tu encontra pessoas de uma certa forma. E é diferente tu encontrar no dia a dia, e tu já conhece, já sabe como a pessoa está conduzindo o seu crescimento de pensamento, não é assim? Tu vai percebendo aquele crescimento de pensamento, tu vai entendendo por que ela pensa assim. Mas se tu tem um vácuo, tu pula de uma situação de tempo, e esse tempo ele não é percorrido contínuo, linear, ou seja, tu percorrendo com a outra pessoa aquele mesmo lugar de tempo, e aquele mesmo lugar espacial, ou seja, convivendo junto, tu tem um vácuo. E esse vácuo, se tu tem uma mente que é treinada, que tu está treinando, todos nós aqui a gente está tentando treinar, né? Que é uma mente aberta, uma mente que tenta não julgar, tenta não entrar no processo de solidificação. E aí tu olha para aquilo e tu percebe que aquela pessoa, aquele grupo, né? Ou aquela pessoa, enfim, se mantém com a mente estagnada. Isso é um grande perigo.
Esse é o perigo, é o maior perigo que pode existir para qualquer ser, assim, qualquer ser no planeta, né? A mente que estagnou. A mente que é como um lago não oxigenado. A mente que continua com os mesmos conceitos de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Os mesmos conceitos. E o mundo mudou em 2 anos, 3 anos. Foi até a pandemia, já mudou. E já vinha mudando de uma forma absurda, assim. Já está mudando de forma absurda. Eu acho realmente preocupante isso. É como não aceitar que as coisas estão presentes e mudando constantemente. E não entender que tu também é um processo de mudança. Que tu também tem que estar nesse constante fluxo eterno, assim. Isso é o taoísmo, não é nem do budismo. O taoísmo é isso, é esse fluxo. Se tu interrompe o fluxo, é como tu interromper uma engrenagem. De alguma forma aquilo ali fica totalmente preso e não roda. E não só não roda para ti, como não roda para os outros, porque é algo que está ali atrapalhando. É algo que tu tem que contornar, é algo que tu tem que fazer. Olha, vamos, acelera, porque a engrenagem ela precisa continuar girando. E é muito interessante isso. Bom dia, Mônica. O Buda falava muito sobre isso, sobre essas engrenagens, assim, só que ele falava sobre a roda da carroça. Que é importante que a roda continue girando. Nos tempos em que vivemos, parece que o tema da dúvida precisa ser mais explorado. Então essas pessoas perdem o senso de dúvida. Elas se estagnam. O contrário da dúvida é a estagnação. A pessoa não gera mais dúvidas. Ela não gera mais curiosidade sobre o mundo. Ela não percebe que o mundo está em constante movimento. E é isso que é o mais maluco. E o constante movimento, gente... Bom dia, Graça. Não é que tu precise estar constantemente pegando informações do mundo, acelerando o teu tempo. Tu apenas pode estar no fluxo. É como tu estar numa rodovia. A rodovia é de 80, 100, 110, né? Tu não vai andar 60 a 40. Tu vai atrapalhar. O fluxo é 80, 100 ou 110, ou 120, seja lá o que for. Tu anda naquele fluxo. Tem 3 pistas. Anda naquela que, essa é 80, essa é para caminhão, essa... Entenderam? Agora, se tu tá andando a 40 numa rodovia que é 120, não vai funcionar. Tu tá atrapalhando o fluxo. Então, sai dela. Só que aí tu vai pegar muitas coisas que não fazem sentido, né, pra tua viagem. E isso é muito louco. São pessoas que estagnaram, que perderam o senso de dúvida. Tradicionalmente, e ainda em muitos contextos, não era uma coisa boa sequer discutir sobre crenças. Que dirá duvidar delas? Bom dia, Isis. Então, essa questão de discutir crenças é uma coisa que surge agora com a modernidade. Surge agora com o movimento da ruptura hippie. Surge agora com o movimento da invasão da China no Tibete. Surge agora com os movimentos socialistas e comunistas. Não que sejam bons, mas eles fizeram uma ruptura de romper com a possibilidade. E trouxeram um monte de porcaria também. Entende? Porque foram ditatoriais tanto quanto os outros sistemas democráticos, né, e capitalistas. Não serviu para nada nesse sentido. Mas fazendo abrindo e fechando esse parênteses, trouxeram a questão do questionamento, né? E aí não se questionava crenças. As crenças elas eram inquestionáveis, né? E aí tanto que é verdade que na Idade Média se queimavam, né? Se queimavam as pessoas que duvidavam das crenças. Mas agora não, agora tu pode pensar diferente. Mas não em alguns países ainda. Incrivelmente, em alguns países da Ásia não se pode pensar diferente. Hoje em dia, no entanto, parece que muitas pessoas se orgulham de duvidar e tentam inclusive cultivar esse hábito. Na cultura contemporânea, tendemos a associar cinismo à inteligência. Você encontra... isso é muito legal o que ela vai falar agora. Você encontra muita arrogância intelectual associada à dúvida. Tem uma diferença, gente. Cinismo intelectual, essa arrogância intelectual, não serve para nada. Aqueles que fazem uso desse tipo de dúvida intelectual com frequência acham que estão acima da fé e que ter fé significa simplório e cego.
Pode ser que sim, mas fique atento. A dúvida pode estar recheada de suposições. Muitas vezes a dúvida provê essencialmente apenas um outro conjunto de crenças. Afirmar que algo não é verdadeiro é uma crença tanto quanto pensar que este algo é verdadeiro. Bacana, né? Os que duvidam podem ser tão zelosos quanto os que acreditam. Aí tem o caminho do meio, né? Aí a gente tem a lucidez, o bom senso. Quando suas crenças estão ameaçadas, você provavelmente procura proteger-se e se esconder em uma fortaleza, vestir um colete à prova de balas e revidar. E quando você está fisicamente ameaçado, tais táticas podem de fato ser estratégias sábias. Mas se fixar à dúvida é uma rejeição à vida. É isso que eu acabei de falar sobre essas pessoas que se estagnam. Olha essa frase de estudo. Mas se fixar à dúvida é uma rejeição à vida. Tu rejeita a vida. A vida está se movimentando na tua frente e tu está dizendo, não, ela é assim. Olhe para cá, ela é desse jeito. Não, olhe para cá, ela é desse jeito. Não, até o próprio budismo vai dizer isso. O Buda diz, se me apontarem para algo e me mostrarem que esse algo realmente faz sentido, eu também vou seguir. Ele falou sobre a questão da impermanência. Se encontrarem algo que seja permanente, me mostrarem isso, ok. A partir de agora o budismo vai dizer, existe algo que é permanente. E ponto, não fica ali fazendo mil firulas, não, vou continuar defendendo, mas está aqui, Buda, veja aí. Ele nunca disse isso, ele disse, se vocês encontrarem, o budismo acata isso. Por quê? Porque o budismo não vai se apegar a uma ideia totalmente pronta, fixa, porque você vai contra o budismo, porque tudo é mutável. Ele vai dizer assim, as coisas são assim, vamos olhar. Ele vai se apegar a uma questão de observação da mente. Ele falou a mesma coisa sobre deuses. Se me provarem, a gente passa a acreditar também, sem problema nenhum. Não há nunca conforto verdadeiro nisso. Ironicamente, proteção incondicional apenas pode vir da fé. O budismo vai falar sobre os estados de observação da mente. Não quero subestimar a confusão e o desespero que frequentemente acompanham a dúvida. A dúvida pode isolar você de pessoas e comunidades. Pode deixá-lo sozinho no escuro, congelado ou completamente imobilizado. E como a crença, a dúvida não precisa necessariamente de uma base lógica. Comumente, ela se alimenta de suposições não examinadas, turbulência emocional e insegurança. Se você investigar a dúvida, encontrará muitas coisas que ela impede de você de acessar a positividade ou o brilho de sua mente. Que ela pode fazer você se sentir irritado ou fisicamente deprimido e desequilibrado. Que pode fazer com que você se sinta desconectado de seu caminho espiritual ou de seus entes queridos. A dúvida pode até fazer você se sentir como se estivesse condenado ao sofrimento, mas isso é impossível. Mesmo em meio a toda a sua confusão, você ainda tem muita coisa a seu favor. Você está acorrentado ao caminho do despertar simplesmente porque deseja a felicidade e se libertar do sofrimento. Mesmo em tempos de extremo isolamento, quando você se sente engolido pela escuridão e incerteza e apartado de qualquer senso de bem-estar, é impossível escapar da sua inclinação e desejo naturais pela liberdade incondicional. O professor budista contemporâneo Trubten coloca deste modo: você está condenado à iluminação. Nos momentos que você é capaz de libertar a si mesmo do dualismo de crença e de dúvida, talvez passe a valorizar o modo como a vida se apresenta para você e vê-la como algo sobre o qual se pode aprender. Que tem de dizer como Deus ou o caminho espiritual de alguém deve ser? Será que os encontros escuros de Madre Teresa harão como a face de Deus e não como sua ausência? À medida que meu retiro se aprofundava, eu comecei a ver a fixação a noções de como minha prática deveria ser não era de modo algum diferente do meu modus operandi convencional. Ou seja, simplesmente
tentar sobreviver no mundo conseguindo o que eu queria, vivendo cercado por experiências que eu não queria e tentando manter um simulacro de segurança em meio aos dois. Há uma coragem que vem do insight, porque percebemos que já não estamos à mercê de nossas preferências. A beleza e a bondade de agir com fé é que ela não demanda que você experimente nada do que já está experienciando. No final das contas, eu não tive de transcender minha humanidade para encontrar confiança genuína. Ao contrário, passei a ver o que meu propósito, enquanto praticante espiritual, era ampliar a minha habilidade de ser completamente humana. Nem precisa comentário, né? A única certeza que a gente tem que ter, gente, é que a gente não tem certeza de nada. Então quem aí é muito fixado em suas ideias, suas pressuposições sobre as coisas, reveja. Reveja porque há muitas formas de agir, de pensar no mundo, há muitos movimentos, muitas maneiras de pensar, se posicionar. Quando a gente tem a mente aberta, os insights surgem, do nada, assim. E não é que eles surgem, eles sempre estiveram ali, é que tu consegue ver. A diferença é essa. Se continuar colocando empecilhos, pedras no caminho, como as tuas certezas, né, prefixações, julgamentos, tu nunca vai ver. Vai ter sempre essa nuvem na frente. Nunca. Aí se tu para, aquilo surge. Aquilo se aparece, mostra. Coloquem o corpo numa postura confortável, adequada e possível para hoje. Não importa o local que vocês estejam. Dando esse tempo para que o corpo e a mente vão se acomodando naturalmente. Para que o corpo e a mente percebam a mudança de direção. Antes a gente estávamos atentos, atentas à fala, aos pensamentos. Agora esse ruído da minha fala se desfaz e você fica apenas observando o que o corpo e a mente estão fazendo, como eles estão lidando com essa mudança de direção. Observe. Nessa primeira fase, a gente começa a observar os movimentos mais grosseiros, que são facilmente perceptíveis, mas sempre estiveram ali, como talvez alguma tensão no corpo. Aí você percebe, nossa, nem notei que eu tinha uma tensão na lombar, no pescoço, nos olhos, na testa, qualquer lugar. Não percebi a temperatura do corpo, do ambiente. Mas tudo estava ali o tempo todo. Quando eu paro, eu começo a me dar conta. A primeira fase são os aspectos grosseiros.
Mais adiante, se você permanecer nesse estado de observação constante, constante significa, se meu pensamento se perde, eu volto apenas a observar o que está acontecendo no momento presente, você entrará na segunda fase, que é a observação sutil. Nessa observação sutil, você deixa de lado o corpo e os pensamentos e se fixa algum objeto. Pode ser a respiração, e mais adiante, se você permanecer nesse estado, observando a sutileza, você entrará no modo secreto. Experimente. Aí você vai descobrir o que é o modo secreto. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã. Essa semana o Dharma vai só até quinta. Sexta a gente viaja para os finais de ano, né? Então, é isso. Então, o Dharma amanhã tem Dharma, tá? Amanhã eu dou as notícias da paróquia, ok? Boa quarta.